Bom, olá, estamos aqui para falar sobre o jogo do Brasil, o 2-1 sobre o Japão, o emocionante, o tenso, o ótimo jogo de mata-mata de 16 avos entre Japão e Brasil, um jogo com emoção, um jogo com um gol nos acréscimos e um jogo que o Brasil conseguiu ganhar de forma justa. Bom, primeiramente dizendo que obviamente era para estar com a camisa do Brasil, mas ela tá suada, muito suada. Então estamos aqui com a camisa de outra seleção, mas temos o ursinho ali com o copo do Ronaldinho para representar o Brasil. Então vamos falar da nossa seleção brasileira, mas antes de tudo isso, olá, sou o Nicolas, mas podem chamar de Salfute. E bom, o jogo de ontem do Brasil foi um jogo muito bom, dá pra dizer assim, um jogo de qualidade, um jogo de domínio, até certo ponto, em alguns momentos, mas um jogo muito sofrido, um jogo que teve muita dificuldade. O Japão abre o placar numa falha brasileira, num contra-ataque, que o Danilo vai tentar atravessar um passe, e ele entrega a bola no pé do japonês, o japonês que rouba a bola e consegue chutar bem no canto do Alisson. O Alisson não tem culpa de não ter defendido essa bola e saímos na desvantagem, saímos no 1-0. 1-0 que não pôde ser impedido por uma falta do Casemiro, porque o Casemiro já estava com o cartão amarelo. Casemiro que fez um péssimo primeiro tempo para esquecer, um primeiro tempo que 99% das pessoas no Brasil, de quem estava assistindo o jogo, teria tirado o Casemiro, mas por isso que nós não somos treinadores da seleção e o Ancelotti é. E bom, um primeiro tempo do Brasil que ele esteve bastante com a posse de bola, um primeiro tempo que o Brasil teve muito tempo com a bola nos pés, mas não foi um primeiro tempo de muita criatividade. O Brasil não criou muito no primeiro tempo, o Brasil ele teve a bola, mas foi uma posse mais defensiva do que qualquer outra coisa. Na verdade, o Brasil até esteve muito tempo na área de ataque, mas não realmente estava atacando, estava realmente ferindo a seleção japonesa, porque estava ali rondando a área, estava ali trocando um passe, passando próximo à grande área, mas não estava realmente criando chances, não estava realmente oferecendo perigo ao goleiro Suzuki. Então, o primeiro tempo brasileiro não foi um primeiro tempo horrível, foi um bom primeiro tempo, mas um primeiro tempo com falhas, um primeiro tempo que definitivamente não foi perfeito, senão não teríamos ido para o segundo tempo perdendo, mas foi um primeiro tempo bom, um primeiro tempo que mostrava que o Brasil não estava entregue no jogo. E fomos para o segundo tempo que o Brasil, dá para dizer que dominou, segundo tempo que o Brasil já começou amassando, segundo tempo que o Brasil já começou indo muito bem, criando muitas chances, principalmente pelo ar, porque a seleção japonesa tem muitas falhas em defender jogo aéreo. Uma seleção relativamente baixa, então o Brasil estava explorando muito a bola aérea, cruzamentos, coisas assim estavam entrando muito fácil, até que saiu o gol brasileiro, o gol do Casemiro. Gol de cabeça, um gol de artilharia do Casemiro, porque nessa temporada foi uma temporada que o Casemiro fez muitos gols, mesmo sendo um volante defensivo. Na bola aérea ele realmente está muito forte essa temporada, e o Brasil conseguiu aproveitar isso, o Casemiro conseguiu aproveitar disso e fazer o gol de empate brasileiro, um gol que meio que coroa a redenção do Casemiro, porque na minha opinião o segundo tempo do Casemiro foi um bom segundo tempo, um segundo tempo que ele pôde muito mais cobrir o meio de campo brasileiro e ainda por cima fez o gol de empate, um gol muito importante. E o Ancelotti mostrando por que ele tem 5 Champions. Todo brasileiro teria tirado o Casemiro, mas ele bancou o Casemiro em jogo, deixou o Casemiro lá, Casemiro se redimiu. E bom, Martinelli entra no jogo, uma substituição contestada também, eu mesmo não teria colocado o Martinelli, mas o velho sabe o que faz. Num passe esplêndido do Bruno Guimarães, Bruno que poderia ter chutado, ele abre para a perna esquerda e tem espaço para finalização, mas por isso que ele tá jogando lá e nós estamos assistindo. Porque quando ele abre para a perna esquerda, ele tem um visual para o chute, mas tem um visual ainda melhor para um passe muito bom para o Gabriel Martinelli, que domina com a esquerda e já chuta com a direita e consegue fazer o gol de virada da seleção brasileira. Um gol que coroava
um placar justo, talvez 3-1 fosse um placar até mais justo, porque foi um jogo que o Brasil sim sofreu, teve dificuldades, mas não foi um jogo que o Brasil merecia ser eliminado. Se o Brasil fosse eliminado, seria uma eliminação de certa forma injusta. O Brasil mereceu ter passado, o Brasil criou o suficiente para ter ganhado, para ter passado do Japão e nos classificamos de forma justa. E ainda por cima teve aquele não gol do Vini Júnior, que seria o gol mais bonito da Copa do Mundo. O prêmio Puskás já teria entregue em campo, não precisaria mais nem esperar, não precisaria mais nem disputar, porque foi uma jogada simplesmente linda do Vini Júnior. Ele já domina na caneta, ele chega na área, janta mais 2 zagueiros do Japão, ele dá um toque suave para fazer o gol e o Suzuki consegue desviar a bola. Uma defesaça incrível, uma das melhores defesas dessa Copa do Mundo. Mas uma defesa que pro brasileiro é amarga, porque que jogada do Vini Júnior. Quando o Vini fez aquela jogada, eu já pensei, meu Deus, que golaço. Mas infelizmente o Suzuki defendeu. Ele deu um pequeno desvio para a bola bater na trave e sair. Mas bom, foi um jogo bom no Brasil, um jogo que ele criou o suficiente para ganhar e ganhamos justamente. Eu sinceramente estava com muitas dúvidas em relação ao Alisson, ele não parecia estar bem no jogo de ontem. Teve uma bola que ele poderia ter encaixado, que ele bate roupa e consegue depois não criar perigo, porque não tinha nenhum jogador do Japão próximo. Mas sinceramente, eu não estava confiando muito no Alisson e ainda bem que não precisamos muito dele, ainda bem que o Casemiro se redimiu, ainda bem que o Martinelli entrou em campo. E ainda bem que o Carlo Ancelotti sabe o que está fazendo. Vamos deixar o homem trabalhar. Mas é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Nos vemos possivelmente amanhã para comentar mais jogos, comentar mais classificações. O adversário do Brasil já está definido e será a Noruega. E vai ser um confronto difícil, um confronto que vai exigir bastante do Brasil, mas somos favoritos. É isso. Vamos para mais em rumo ao Hexa. O sonho ainda está vivo, o sonho da sexta estrela. E é isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.